Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema o segredo do louvor a Deus. E nós vamos abrir a palavra de Deus em Mateus 6, do versículo 9 a 13, que contém a oração do Pai Nosso. Está escrito: portanto, orai vós deste modo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Você, meu irmão e minha irmã, quer aprender o segredo da oração que transporta montanhas? A oração que transforma as coisas? A oração que nos põe em contato com os infinitos recursos do Deus onipotente, que torna visível o invisível, que fará liberar o poder do céu em benefício da humanidade? Bem, você pode aprender o segredo dela, mas precisa estar disposto a seguir as suas regras. Os discípulos pediram: Senhor, ensina-nos a orar. Na narrativa de Lucas acerca da oração dominical, pediram os discípulos a Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. Havia uma razão para este pedido. Tinham sido eles testemunhas do ministério maravilhoso de Jesus. Viram-no curar enfermos. Viram-no purificar o leproso com o toque da sua mão. Testemunharam o seu poder de curar cegos e surdo. À sua voz aquietavam-se os ventos e as ondas do mar revolto, que se acalmavam. Como podia ele realizar essas coisas? Qual o segredo de tão grande poder? Tudo parecia mistério, mas gradualmente foram conhecendo o segredo. Jesus possuía esse poder porque sabia orar. E um dia ousaram pedir a Jesus que lhes ensinasse. E Jesus ensinou seus discípulos a orar e começou dizendo-lhes que dessa maneira deveriam fazê-lo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E ao terminar a sua oração modelo, concluiu-a com essas palavras: pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Nessas frases revelou Cristo o segundo grande segredo de orar. A prece que alcança a Deus começa e finda a oração com a adoração. Nosso Deus, como sabemos, é grande e bondoso. Tudo quanto somos ou viemos a ser, devemos exclusivamente a Ele, o doador de todo bem e de toda dádiva perfeita. Portanto, como criaturas para com seu Criador, devemos a Deus a nossa sincera adoração e louvor. E o primeiro elemento da prece é, assim sendo, a adoração. Mas é aqui que justamente muitos erram. Encaram a oração, na maior parte das vezes, como simples meio de obter socorro numa emergência. Este é, sem dúvida, um dos propósitos de orar, porém, muito longe está de ser o único. Deus removerá montes, fará parar, se preciso, o Sol e a Lua nas suas órbitas, mas quer também alguma coisa da oração. Existe, na verdade, alguma coisa que podemos dar a Deus, algo que Ele busca e muito deseja: a nossa adoração consagrada. Visto que a criatura tudo deve a Ele, é justo e digno que o adore. Os homens devem louvá-lo todos os dias da sua vida. E é o que declara o último versículo do Salmo 150. E tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Satanás, como sabemos,
também disputa a adoração dos homens. Quando o diabo, por exemplo, tentou Cristo, prometeu-lhe os reinos da terra e a glória deles, se ele, prostrado, o adorasse, como verificamos em Mateus 4,9. Mas Jesus repeliu com veemência o oferecimento de Satanás, retrucando-lhe que só a Deus está reservado o render adoração. Note como Cristo, ao orar, rendia graças e louvores a Deus. Sua primeira oração registrada foi: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultastes essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Mateus 11, 25. Então, temos que entender que o louvor é a chave de entrar na presença de Deus. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios, com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Salmo 100, versículo 4. E se você desejar algo da parte de Deus, dê graças a Ele por aquilo que Ele já fez por você. Os homens, frequentemente, se apressam para pedir socorro da parte de Deus, mas são lentos para lhe agradecer pela resposta que ele dá tão graciosamente. São como os 10 leprosos que vieram até Jesus para serem curados, e somente um deles voltou para dar graças a Deus. Aqueles que necessitam de livramento devem dar graças a Deus por aquilo que ele já fez no passado. E é provável que então recebam mais. Que os nossos pedidos sempre estejam misturados com louvor e ações de graças. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Filipenses 4, versículo 6. Todo aquele que quiser transportar montanhas deve aprender, assim sendo, primeiramente, o espírito de louvor. O importante na arte de orar é o segredo do louvor e das ações de graças. Ingresse na presença de Deus com louvor. Apresente a sua petição a Deus com ações de graças. Louve o Senhor pelo que ele já tem feito. Os poderes do céu e da terra e o poder de remover montanhas está ao alcance daqueles que aprendem o segredo do louvor. Então, comece hoje mesmo a ter o hábito de oferecer ao Senhor o sacrifício de louvor contínuo. Na oração do Pai Nosso está escrito: Venha a nós o vosso reino, e o reino de Deus será estabelecido na terra, como resultado da oração do povo de Deus. O supremo esforço dos seguidores de Cristo deve ser pregar o reino de Deus, para que assim possa ele se instalar no coração dos homens. E foi essa a grande tarefa iniciada pelos apóstolos, e ainda hoje não concluída. Agora é tempo da igreja orar como Jesus ensinou. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que a igreja ore para que os seus membros sejam um, a fim de que possa o mundo crer que Jesus Cristo realmente é o enviado do Pai. Os que fizerem essa oração não egoísta podem também pedir o pão nosso de cada dia, que nos dá hoje, e a resposta, com certeza, não tardará. O pecado do homem, desde o princípio, tem sido o egoísmo. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Tiago 4,3. Deus quer que oremos pelas nossas necessidades, mas Ele também quer que oremos pela vinda do reino. À medida que tomamos sobre nós parte do fardo de um mundo perdido, Deus aliviará os nossos próprios fardos. À medida que oremos pelo próximo, a bênção virá sobre nós. Orai uns pelos outros para serdes curados.
Tiago 5,16. Se orarmos pela libertação do próximo, receberemos a nossa própria libertação. E ao orarmos, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, é necessário buscarmos saber qual a vontade de Deus para as nossas vidas. Diz João em sua primeira epístola, capítulo 5, versículo 14. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. No jardim, o homem fez uma escolha má e por ela se colocou fora da vontade do Criador. Porém, Deus interveio para salvá-lo, mandando Jesus Cristo ao mundo, a fim de redimi-lo, de sorte que viesse finalmente a ter tudo quanto originalmente Adão possuíra, e ainda mais. Por intermédio de Cristo, tudo lhe pertenceria, bastando-lhe pedir segundo a palavra de Jesus. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe. E a quem busca, acha. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Lucas 11, versículos 9 e 10. Então, por que tantos filhos de Deus parecem incapazes de se apropriar da promessa? Por que falham as suas orações tão frequentemente em obter resposta? Deus tem um padrão para a vida de cada pessoa que vem a este mundo. Há um propósito especial para cada criatura feita à sua imagem e semelhança. O momento culminante da experiência de todo cristão é quando descobre o propósito por que nasceu. E quando o homem descobre a vontade de Deus para a sua vida, então os poderes do céu e da terra contribuem juntamente para o bem, conforme está escrito. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Romanos 8, 28. Quando ele se submete completamente à vontade de Deus, descobrirá que os mais aflitivos problemas da vida têm um modo misterioso de se resolverem. E como acontece isso? O Deus que formou os planetas, o Sol, a Lua, as estrelas e que pela sua irresistível vontade estabelece o curso que devem seguir, também está fazendo com que todas as coisas na vida daquelas pessoas sigam igualmente as suas próprias órbitas. E quando vemos tragédia comum de cristãos que não progridem mais na experiência cristã, podemos estar certos de que, de alguma forma, rejeitaram ou ignoraram a orientação divina em suas vidas. Os que desejam que as suas orações tenham resposta devem querer seguir a direção de Deus em suas vidas cotidianas. Jesus Cristo, no jardim do Getsemane, deu o exemplo de dedicação total à vontade de Deus. Ali, durante aquela hora, enfrentou de perto os poderes das trevas. Mas mesmo quando sua alma se achava torturada por terrível luta, ele pôde orar: Meu Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Mateus 26, 39. Jesus Cristo se submeteu à vontade de Deus, embora isso significasse ter de beber o cálice amargo até o fim. E aqui temos outro importante segredo da oração. Devemos orar como Cristo. Não a minha, porém a tua vontade seja feita. E cada passo que tomarmos, devemos submeter a Deus. Não para que Deus abençoe os nossos planos, mas para buscar a sua vontade e para pedirmos que nos abençoe em realizá-la. Ele nos dará poder para transportar montanhas, se com isso o propósito da sua vontade for cumprido. E a Bíblia nos fala, João 15, 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Amém? É momento de oração.
Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a cada dia, Pai, ensina-nos a orar. Nós rendemos graças ao Senhor, ao Todo-Poderoso, ao Criador dos céus e da terra. E neste momento pedimos por aqueles que são doentes, que o Senhor venha intervir e dar-lhes cura e saúde. Também por aqueles que estão passando por necessidades, por fome, que o Senhor venha enviar a provisão. Por aqueles que estão com problemas na família, no relacionamento, que o Senhor venha repreender toda briga, toda contenda, toda divisão, e que o Senhor venha colocar em cada lar a paz que excede todo entendimento. É o que nós pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Glória a Deus, aleluia.